Pronto, estamos ao vivo. Boa tarde. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, boa tarde. Prazer, cara. É um prazer falar contigo, a gente finalmente poder se falar, né? Obrigado aí pelo teu tempo, para a gente poder conversar um pouco sobre o seu trabalho, sobre como é que está a questão da população em situação de rua aí em Feira de Santana, né? A gente já se conversava pelo Facebook, né? A gente admira o trabalho de vocês aí do movimento, o trabalho de vocês aí em Feira de Santana. Sempre a gente vê que vocês estão pelas ruas e isso é bacana demais, né? A gente sempre acompanhou e que bom que agora a gente está podendo conversar, está podendo se aproximar um pouco mais. Eu agradeço também pelo convite. Boa tarde a todos e todas aí. Eu também já acompanhava o trabalho de vocês de perto, enfim, parabenizar pelo trabalho de vocês também, que é um trabalho muito importante. Esse contato, esse diálogo com a rua, com essas pessoas em situação de rua. E aproveitar o momento, né, que é um momento bem complicado, um momento pandêmico, né, para a gente acabar conversando um pouco sobre essa realidade aqui, uma realidade que eu sou mais próximo. Enfim, agradeço o convite mais uma vez. Valeu, cara. Queria te pedir um pouco, porque a nossa intenção aqui é te escutar, sabe? Então, queria pedir um pouco para você se apresentar. Você se apresenta da maneira que você quiser. Se quiser falar um pouco da sua trajetória acadêmica, se isso for importante para tu, você fala. E aí depois a gente se aprofunda mais no seu trabalho. Você é mestrando, não é? Da Federal Sim. do Recôncavo Baiano, então a gente pode aprofundar um pouco no seu trabalho de mestrado e um pouco também que a gente está de ouvir é nas ações que eles continuam fazendo nas ruas em Feira de Santana. Pode ser? Beleza. Então, eu me chamo Matheus Barros. Beleza, né? Então te apresenta aí. Tá. Eu me chamo Matheus Barros, sou natural de Feira de Santana, Bahia, sou sociólogo, e há 5 anos, né, desde 2015, eu venho trabalhando diretamente com a população em situação de rua aqui no município. Né? Em 2015, na verdade, eu fui convidado para fazer parte de uma pesquisa que estava sendo desenvolvida aqui em Feira de Santana, muito mais uma pesquisa impactada pelo decreto 7.053, pela necessidade do poder público e pelo impacto também dos movimentos sociais em pressionar o poder público para o conhecimento dessa realidade, né, a produção de dados, inclusive para a produção de políticas públicas voltadas para a população em situação de rua. Então, essa coisa que emergiu o decreto 7.053 acabou desaguando em alguma medida aqui também em Feira de Santana. Em 2015, a Secretaria de Desenvolvimento solicitou uma pesquisa a respeito da população em situação de rua. Já tinha tido uma pesquisa anos anteriores, efetuada pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Então, a gente foi meio que rever essa realidade. Então, esse foi o meu primeiro contato com a população em situação de rua aqui no município. Eu já trabalhava muito mais na área da saúde mental. Eu sou sociólogo, mas eu estudava o Hospital Psiquiátrico aqui de Feira de Santana. Então, durante toda a minha graduação em Ciências Sociais, eu fui sendo afetado pelos debates, né? E fui sendo sensibilizado para uma série de questões, e entre algumas aspas, os problemas sociais, né? Que a gente enfrenta na nossa contemporaneidade. Então, eu já vinha dessa trajetória, dessa sensibilização, né, a respeito dos debates tão caros dentro das ciências sociais, debates a respeito de sexualidade, raça, gênero, enfim, saúde mental. E aí eu acabei desaguando no hospital psiquiátrico daqui, efetuei uma pesquisa de conclusão de curso, e isso é muito importante para mim falar, porque foi um gatilho fundamental para compreender que existia ali linguagens que eu não tinha nenhum tipo de contato, nenhum tipo de acesso. Eu, dentro do hospital psiquiátrico, com aquelas pessoas, me despertou muito essa vontade de compreender outras linguagens que permeiam o nosso mundo, né, outras vivências, outras formas de ver o mundo, outras lentes que são usadas para ver o mundo.
E aí eu já estava sensibilizado com isso, e aí me convidaram para fazer uma pesquisa, participar de uma junta de pesquisadores que efetuariam uma pesquisa aqui com os moradores de rua. Na verdade, era um relatório de pesquisa que queria saber um pouco do perfil, né, da população de rua em Feira de Santana, que é fundamental na construção de políticas públicas ou, enfim, outro tipo de iniciativas com esse público. Então, esse foi meu pontapé inicial. Esse relatório de pesquisa acabou sendo também publicado em formato de livro, eu trouxe até aqui, que é o Somos Invisíveis. Mostra aí, Que é uma produção de 2016 aqui, desse relatório de pesquisa, né, que teve o apoio do movimento População de Rua, o Núcleo Feira de Santana, inclusive contou com 2 pessoas em situação de rua, né, dentro da proposta da pesquisa, nos acompanharam em campo, colaborou na formatação dos relatórios e das entrevistas, enfim, fez toda a mediação. Foi Reni, né, que hoje é o coordenador aqui de Feira de Santana do movimento, e Jussara. Jussara hoje ainda se encontra em situação de rua, Jamissara, na verdade. Enfim, esses dias até liguei para ela está em outra cidade. Mas, enfim. Então foi esse pontapé inicial. Aí, essa pesquisa era só uma pergunta, Matheus. Essa pesquisa era sobre o quê? Então, essa pesquisa era um relatório para a gente saber o perfil sociodemográfico de Feira de Santana, da população de rua. Era um perfil social, né? Escolaridade, quanto tempo de rua, se era de Feira de Santana, enfim. Era para a gente saber um pouco do perfil social dessa galera, né? Se acessava os equipamentos, se tinha acesso a algum tipo de benefício governamental, enfim. Também, eu acho que foi o mais relevante, pelo menos para mim, para a minha trajetória, essa pesquisa fez um mapeamento a respeito dos espaços de convívio dessa galera. Então, as pessoas em situação de rua que participaram da pesquisa, foram produtoras da pesquisa, também nos apresentou os espaços de convívio. Isso foi fundamental para mim, para poder conhecer um pouco, me adentrar um pouco e ter convívio com esse pessoal, com o pessoal em situação de rua. Então, a gente fez um mapeamento da cidade, dos locais em que a galera trabalha, que a galera dorme, que a galera tem seus momentos de lazer, enfim. Então, foi meio que esse perfil social, juntamente com esse mapeamento dos espaços de convívio em Feira de Santana. Então, aí eu fui conhecer o Fundo do Tênis, a Calilândia, a Presidente Dutra, a Cidade Nova, que são espaços que hoje são utilizados, né, espaços de convívio da própria população. Então, esse foi meu pontapé inicial, e aí, logo de cara, foi muito importante a participação nessa pesquisa, porque eu fiquei conhecendo, além de conhecer a temática, né, além da convivência, eu comecei a conhecer os agentes que estavam ali permeando, né, esse universo da rua, né? Não só as pessoas em situação de rua, mas também os equipamentos governamentais voltados para a população de rua, principalmente o movimento social, que hoje, no qual eu sou apoiador até hoje, também organizações de cunho não governamental que trabalham hoje também com a população de rua. Então, eu acabei conhecendo toda essa rede, mapeando todo esses agentes e instituições que estavam ali trabalhando, enfim, com metodologias diferentes, discrepantes, né, mas que estavam diretamente em contato com a população em situação de rua. A pesquisa não foi muito bem aceita por parte do governo, né, porque a gente evidenciou uma série de lacunas no que diz respeito à própria atuação dos aparelhos e dos equipamentos com a população em situação de rua, né? Então, meio que o município tentou até silenciar um pouco essa pesquisa, mas a gente teve a felicidade do movimento População de Rua, movimento nacional, abraçar e divulgar essa pesquisa em diversos locais, em diversos encontros, enfim. Foi importante por causa disso. Então, esse foi o primeiro momento. Deixa eu te perguntar uma coisa, porque só aí já abriu um monte de coisa para te perguntar. Primeiramente, legal, você é um cara que veio das ciências sociais, passou pela saúde mental e foi para a pop rua.
Eu também fiz esse mesmo percurso, né? A minha tese de doutorado foi no Hospital São Vicente de Paula, aqui em Taguatinga, e depois, já como professor da UNB, que eu vim trabalhar com população em situação de rua. Legal te ouvir e entender algumas coisas que você fala que eu não tinha mentalizado. Massa. Você fala desse mapeamento dos espaços de convívio em Feira de Santana. Como é que é Feira de Santana em relação à questão da população em situação de rua, né? Primeiro, quantos são, aonde que eles estão, quando você fala desses espaços de convívio, se você puder falar um pouco também de como é que são esses espaços aí, por que você chama de espaços de convívio, né? Seria legal te ouvir nesse sentido, assim, primeiro você dá um informe mais crudo de quantas pessoas são de população em situação de rua, como é que está espalhado, mas se depois você puder detalhar para a gente o que são esses espaços de convívio, como é que foi esse trabalho de mapeamento, seria legal. Pode Tá, ser? beleza. Antes mesmo da pesquisa da Universidade Estadual de Feira de Santana e antes mesmo da pesquisa do Somos Invisíveis, o IPEA desenvolveu uma pesquisa de cunho nacional para fazer um levantamento a respeito da população em situação de rua. E Feira de Santana, então, uma das categorias que eles utilizaram foram cidades acima de 300 mil habitantes. Então, Feira de Santana é uma cidade no interior da Bahia, a 100 quilômetros de Salvador, e que tem aproximadamente hoje, segundo o IBGE, 618 mil habitantes. Né? E nessa pesquisa do IPEA, a contagem que deu foi de 247 pessoas em situação de rua. A gente sabe que esse debate a respeito da contagem da população em situação de rua é um debate bastante longo e a gente tem, pelo menos eu tenho visualizado uma série de pesquisas aí que, de acordo com o tipo de conceitualização que você use, esse número pode variar, né, para mais ou para menos, ou também a partir também de interesses políticos, né? A gente sabe que mais população de rua, mais verba, logo há um interesse aí. Então há vários jogos em torno, mas assim, a partir de um dado mais empírico, digamos assim, extraído da própria convivência, e, é um dado também que próprio movimento sustenta a partir da sua atuação de 9 anos aqui em Feira de Santana, é que gira em torno desse número de 300, 400, né? O IPEA deu 247, mas são números também extraídos do CAD único, enfim, nem todo mundo da população de rua acessa o CAD único, tem esse tipo de cadastro, mas gira em torno disso. E Feira de Santana também tem uma característica bem peculiar, que é uma cidade, como diria um antropólogo que eu gosto muito, é uma cidade encruzilhada, né? Então, ela é uma cidade que tem o maior entroncamento rodoviário do Norte e Nordeste. Então, é uma cidade de muita passagem. Então, esse público em situação de rua também, ele flutua de acordo com determinadas condicionalidades sociais. Por exemplo, Claro. atualmente a gente está passando por um problema de... Problema não, vou utilizar outra palavra. A gente está passando pela presença de venezuelanos aqui. Né? Então, a gente tem acompanhado, inclusive o movimento População de Rua tem acompanhado um grupo de mais de 20 pessoas que saiu de uma comunidade tradicional da Venezuela e que está aqui em Feira e está dando, uma série de ruídos junto ao poder público. Enfim, a gente encontra peruanos, enfim. Então, é uma cidade que tem essa característica, mas também é uma cidade que tem uma certa fixação no que diz respeito ao próprio contingente populacional aqui. Então, mais ou menos gira em torno disso com essa característica dessa flutuação. Né? Nos trabalhos de campo que a gente faz, enfim, nos trabalhos de ativismo social, eu costumo ver muita gente de outros lugares em Feira de Santana, né? Justamente por ser atravessada por muitas rodovias, né? Por ser esse lugar encruzilhado, esse lugar de transeuntes, tem essa característica. Então, basicamente, a população de rua gira em torno disso, 300, 400, enfim. E segundo o dado de 2008, 247. Eu esqueci a outra pergunta, sobre o mapeamento. Enfim. Porque, na verdade, é isso, né, que você falou. Essa discussão sobre quantos são é uma discussão até um tanto quanto infrutífera, porque até você contar todos,
analisar e publicar, esse número já ficou em qualquer lugar, né? Ainda mais como você chama no espaço numa cidade de encruzilhada como é Feira de Santana. Mas mais do que o número, o que eu queria te ouvir um pouco é quando você chama quando você vai para a pesquisa e vai nesses espaços de convívio. O que são esses espaços de convívio numa cidade de encruzilhada e como é que foi esse corre do mapeamento desses espaços? Como é que foi o corre da pesquisa, né? Você destaca o papel das duas pessoas do movimento que também estavam, então se puder discutir também essa questão de como é que as pessoas que já têm um histórico em situação de rua, eles facilitam essa chegada, se puder discutir um pouco dessa chegada também, como é que é chegar, né, em alguém em situação de rua, como é que foi para você isso, seria interessante, mas se puder começar falando dos espaços de convívio, como é que foi esse mapeamento, massa, aí eu te lembro depois se você se perder. Fala aí que tá massa, corre aí. Na verdade, quando eu falo de espaço de convívio, é uma categoria muito utilizada, que me veio muito do próprio movimento social. Por quê? Porque quando eu comecei a me aproximar do movimento por conta da militância, né, o movimento ele tem três alicerces que são fundamentais, que é o controle social, a produção científica, que o movimento preza também muito, e a convivência na rua. Então, quando eu comecei a ir para a rua, o movimento sempre me falou disso. Olha, sociólogo, é importante a convivência na rua. A convivência na rua é a base de tudo. A convivência na rua é o que vai nos mostrar os problemas que a população de rua tem. A convivência na rua é esse contato, essa legitimação de você também perante esse público, etc. Então, quando eu falo assim, nesse sentido do espaço de convivência, é muito pautado nessa experiência, que é uma experiência de produção científica, mas que é uma experiência também de afetação, né? De um posicionamento aberto para ser afetado perante aquela realidade. Então, quando a gente vai para a rua até hoje fazer as atividades, enfim, a gente vai para a convivência, né? Que é parar, conversar, às vezes escutar, às vezes dar um corre, que tem pessoas passando por problemas de saúde, enfim, com sofrimento mental, ou um uso abusivo, enfim. Então, toda essa convivência, ela, no fundo, é um guarda-chuva que pega todas essas relações, que é o diálogo, que é a construção de laços afetivos, e, enfim, todas essas questões. E como o Somos Invisíveis teve a participação direta do movimento, principalmente de duas pessoas em situação de rua, a gente acabou internalizando esse tipo de conceito, ou de prática, né, que é um conceito prática, que num procedimento de mapeamento. Né? Então, quando a gente foi mapear, a gente perguntou onde é que as pessoas ficam aqui. Aí as pessoas falaram, fica em tal lugar, então vamos lá conviver. Então, era um momento da gente literalmente parar, conversar, e esse mapeamento foi feito totalmente mediado por essas pessoas em situação de rua. Até porque a equipe não tinha esse conhecimento empírico dessa realidade, né? Os pesquisadores, eles tinham uma carga teórica, né, muito mais oriunda dessa coisa da academia, mas não sabia literalmente onde é que as pessoas estavam, e muito mais do que isso, é uma questão de trânsito, né? As pessoas em situação de rua não ficam paradas em um lugar, a gente ninguém fica, né, na verdade. Então, foi muito massa, porque as pessoas, Reni e Jamissara, eles falaram, olha, velho, esse lugar aqui, por exemplo, o fundo do tênis, ele é um lugar do corre. É um lugar que a galera vem trampar, vem ganhar sua grana para se desembolar aqui na Canilândia, enfim. Então, é melhor a gente ir de dia, e tem que ser rápido, porque a galera está trabalhando, então não pode ficar perdendo muito tempo, tipo assim, atrapalhando. Enfim, tem a galera olhando o carro, lavando o carro, dando corre, na logística, carregando coisa, enfim, fazendo uma série de coisas. Então, aí, esses espaços foram mapeados justamente a partir dessas práticas. Aí, por exemplo, se você quer conhecer um lugar, eles falavam pra gente, né, que a galera dorme mais, que é um lugar que a galera para dormir, vamos para Presidente Dutra. Então, nesse espaço, a gente tem que ir mais à noite. Então, a gente foi mapeando a partir
dessas informações e desses contatos com a própria rua, né? Então, à noite era um momento que propiciava mais um diálogo, a gente parava, sentava, conversava, enfim. E aí tem outros espaços, como a Cidade Nova, que é um espaço um pouco mais de que as pessoas, nesse sentido, ficam, trabalham e dormem no mesmo lugar. Então, a característica da Cidade Nova é mais nessa pegada. Então, a galera dá o corre, porque a Cidade Nova foi um bairro planejado em Feira de Santana, que passou por um processo de urbanização violento na década de 70, então é um bairro muito grande. Então, fica uma maloca ali, como eles chamam maloca, e essa maloca tira a sua subsistência daquele lugar, que é um bairro mais afastado do centro. Então, nesse lugar, nesse mapeamento aí que a gente foi fazendo, a gente percebeu que, pô, aqui a galera trabalha, trampa e dorme. E em outros determinados lugares também da cidade não é bem assim. Eles acabam elencando esse roteiro, essa trajetória, a partir de outras prerrogativas, como, pô, não, aqui a gente dorme porque é mais seguro, enfim, tem uma série de condicionalidades aí, né? E aí também tem a Praça da Matriz, que é um ponto de partida bastante interessante também para pesquisa, e que é um lugar onde está a pastoral de rua, é um lugar bastante tradicional na cidade, digamos assim, bastante antigo, então também é um lugar que o mercado do sexo ele é bastante forte à noite, então outros agentes ali em situação de rua emergem ali na Praça da Matriz, os trans, enfim, uma série de outras galeras aí vão compor esse cenário. E é interessante perceber também que esses territórios, esses espaços de convivência, eles modificam suas características de acordo com diversas condicionalidades, como, por exemplo, o horário, né? A forma de trabalho, a partir de uma perspectiva de entretenimento, enfim, ele vai sendo permeado a partir de uma questão muito mais fluida, muito mais processual do que uma coisa mais estanque ou fixa, né? Mas, a grosso modo, se você abre a lente da sua visão... Por isso que até não dá nem quase para se falar num mapeamento, né? Mas é num trabalho de cartografia mesmo. Né? É uma perspectiva de uma cartografia crítica, de uma cartografia social, assim, nesse sentido. Muito mais mapear pela própria relação da pop rua com a cidade. Isso não foi muito feito no livro, de fato, não teve essa profundidade. Mas é muito mais enxergar essa relação com a cidade e mapear essa cartografia a partir dessa relação com a cidade do que literalmente pensar em espaços fixos, enfim. Porque eles oscilam. Isso. Tanto que aqui em Brasília a gente chama de antena cartográfica, né? Porque você está... aquele espaço ali, você tá medindo as vibrações naquele momento. Se você for instalar a antena outra hora, são outras vibrações, são outros corres, né? É outro movimento. Legal, cara, você falar isso da convivência como essa procura por uma afetação na rua, né? Porque muitas vezes a própria ciências sociais tem essa coisa de o campo, né? Vou ao campo. E a questão da rua não é muito mais do que outra coisa do que ir a campo, né? E legal você chamar de convivência, porque tem as relações que precisam de ser construídas são relações que perpassam o seu próprio dia a dia também, perpassa o seu próprio estar numa cidade e conviver com aquelas pessoas. É interessante você destacar isso. E é interessante também perceber como essa categoria ela vem de um outro lugar, que é dos movimentos sociais, né? Então, obviamente que a gente que passa pela academia, que está na academia, a gente internaliza uma série de uma gramática, né? Ir a campo, mas, de fato, não necessariamente seja isso, muito pelo contrário. É um processo de afetação, eu gosto muito de sensibilização, de deslocamento muito forte, e que requer um nível de aproximação que, inclusive, muitas vezes a academia não gosta, né? Porque há ainda aquele imaginário de uma possibilidade de uma neutralidade axiológica
ou de um distanciamento do seu objeto de pesquisa, etc. Obviamente que as ciências sociais até rompem muito com isso, mas ainda tem esse imaginário. Deixa eu só puxar uma vírgula, porque esse assunto me interessa, porque a gente também nas ciências sociais, na área da saúde, sofre com isso, quando você tenta colocar um projeto dentro dos comitês de ética e não se entende que a proximidade que você tem com quem está na rua é de outra maneira, é de outro tipo, né? Para se aproximar, para se chegar, vai precisar de conversa, vai precisar de manguear, vai precisar de conviver, e muitas vezes isso não cabe naquele quadradinho fechado, não. Você tem toda a razão. E legal você salientar isso, porque a gente tem um projeto social aqui chamado Cuidando da Maloca, que ele nasce da perspectiva da promoção à saúde, né? Na verdade, minha companheira, ela é enfermeira e ela tem esse trabalho com a galera na rua. E ela tem essa mesma dificuldade, tipo assim, como romper com a perspectiva metodológica, principalmente dentro do campo da saúde, que é totalmente pautada nesse distanciamento. Ela fala, eu não vou conseguir cuidar de uma ferida de uma pessoa se eu não me aproximar dessa pessoa, se eu não tiver uma certa convivência com essa pessoa. Então, o meu repertório linguístico não vai acessar essa pessoa, porque são realidades diferentes, querendo ou não. Eu venho de uma outra realidade, né? Eu durmo em casa, eu tenho uma outra história de vida. Então, se a gente não se colocar nesse lugar de deslocamento, né? De aproximação, de afetação, de sensibilidade, não tem como acessar a esse outro repertório linguístico que tem suas propriedades, né? Não estou dizendo que seja literalmente se colocar no lugar do outro, não é isso que eu estou dizendo, mas assim, não. É uma coisa de, tipo, ter uma postura perante o outro que rompa com paradigmas que estão muito bem estruturados aí, que é um paradigma biomédico, né? Desse distanciamento, medicamentoso. As pessoas não entendem que tecnologias sociais podem ser eficazes. O governo não entende que existem outros processos terapêuticos que são mais eficazes do que muita coisa que tem aí. E, enfim, a gente tenta ir remando contra a maré e problematizando isso, que eu acho que é o importante, né? É o importante. E você estar na rua é você romper com esses instrumentos mais ou menos rígidos, com essa baliza estreita que se coloca na academia também, né? Inclusive até nos papéis de sujeito e pesquisador, né? Quem é que está sendo pesquisado quando você está com alguém em situação de rua no meio da rua, né? Quem é que está sendo afetado, né? Tudo isso parte de poder, né, disso que você, para usar o teu termo, disso que você chama de convivência e afetação. Talvez a grande discussão entre mil aspas acadêmicas que se tem que ter, ela é metodológica, né? Tem que se romper essas barreiras metodológicas que muitas vezes não fazem nem sentido para a rua. Mas deixa eu te perguntar, e aí você faz essa pesquisa e como é que segue teu rumo? Como é que você segue na academia, que hoje mestrando, vamos voltar aí para o teu rumo. E aí, depois da pesquisa, eu fui convidado a trabalhar num programa da Secretaria de Justiça do Estado da Bahia, chamado Corpo Abraço, e aí eu fui coordenar uma equipe que trabalhava literalmente com essa ideia de articulação de rede e da redução de danos e de uma perspectiva sociocultural também com a rua. E aí, depois da pesquisa, com esse trabalho junto ao Estado, né, nesse momento eu era um agente trabalhando para o Estado, digamos assim, nesse programa, que é um programa que estava em Salvador, aí passou por um processo de ampliação e veio para a Feira de Santana. Aí eu tive uma imersão maior ainda com o que a gente chama de convivência, apesar de ser, nesse sentido, ainda anacrônico, porque eu não pensava assim nesse momento ainda. Essa questão da convivência é muito mais recente, inclusive com o meu contato muito maior com o movimento. Mas esse contato com a rua foi extremamente radicalizado, intensificado, porque a gente tinha trabalhos diários com a rua, de articulação de rede, trabalhos socioeducativos, intervenções urbanas, enfim. Tinha um escopo metodológico de trabalho bem grande, né? Que acabei também tendo bastante dificuldade em
poder executá-lo, né? E acabei também pedindo para sair do programa, porque não estava meio condizente com o que eu estava pensando, ou com a realidade daqui, então teve vários ruídos nesse sentido. E aí, mas foi um período importante, porque foi um período que eu tive acesso ao aparato burocrático, né? Aí eu fui conhecer os conselhos, né? E fui conhecer os equipamentos com mais profundidade voltados, pude enxergar diversas lacunas, né, a respeito disso. Pude também me aprofundar teoricamente, porque o próprio programa era muito legal isso, essa coisa da gente conhecer mais teoricamente, não só empiricamente. Então, eu passei 1 ano e 3 meses, que foi de um contato bem intenso com a rua. E isso, querendo ou não, em alguma medida, aumenta o capital social e simbólico que você tem, porque você está permeando aqueles espaços o tempo todo. Você está levando pessoas para o hospital, você está sentando, você está arrumando o papelão do cara para dormir, você está limpando o cara que se cagou todo, entendeu? É assim, é isso, né? Você está lidando com um cara que fez um uso abusivo, então você tem que contornar. Você está lidando com violência contra a mulher, então você está... Então, o seu capital social e simbólico, pensando nesse sentido, a minha pessoa, enquanto uma pessoa que começa a ser reconhecida por esse público, começa a aumentar. Isso, em alguma medida, favorece a minha convivência na rua, né? Hoje as pessoas sabem meu nome, enfim, a gente troca ideia. Hoje, não, digamos assim, pensando academicamente, o nível de estranhamento ele diminui, né? Não que deixe de existir, não é isso, mas ele diminui. Então, foi muito importante para mim esse período, enquanto profissional desse programa, nesse sentido. Teve alguns problemas metodológicos, mas enfim. E aí, depois que é curioso você falar isso, porque teve uma época que a gente ia muito ao setor comercial sul, que é uma região central aqui em Brasília, e muito ao Centro Pop aqui do Plano Piloto, né? E tinha uma época que a Tâmara chegava lá, ela era cumprimentada por todo mundo do Centro Pop. Todo mundo a conhecia, ela conhecia todo mundo, né? Mas eu não acho que isso seja um ruído metodológico, um problema que a pesquisa se coloca. Eu acho que faz parte dessa convivência, né? Como não, se você busca essa convivência, como não, para usar o teu termo, como é impossível não aumentar o capital social e simbólico, né? Talvez seja até um objetivo quando você parte da ideia de que você não está indo para campo, você está convivendo, né? Não acho que é um ruído, mas é um outro desafio que a gente tem que lidar quando se coloca isso em termos acadêmicos, né? Sim, de fato. Que você está trazendo. E aí, conta pra gente, aí como é que foi? Você vai terminar a faculdade, você fez um trabalho sobre população em situação de rua, e agora no teu mestrado também, o que você está querendo pesquisar? Para onde você está indo? Então, aí, como eu saí da graduação e já tive esse contato com a rua, e trabalhando com a rua, e pesquisando a rua, enfim, com a rua, quando eu saí do programa, eu já estava muito envolvido com os movimentos sociais, o núcleo de Feira de Santana, então eu comecei essa militância junto com o movimento. Em 2017, a gente já tinha fundado o Cuidando da Maloca, então a gente tinha esse contato da promoção de saúde também na rua, enfim. Aí eu falei, pô, eu vou fazer. Aí eu tinha feito uma especialização em direitos humanos também na UFBA, que eu achava que era um tema muito conectado, muito relevante para quem trabalha com a rua, direitos humanos e tal. Aí eu falei, poxa, eu vou fazer o mestrado, porque também é uma área que eu preciso seguir, querendo ou não, eu sou atravessado por esse campo acadêmico. E aí eu fui fazer o mestrado. Quando eu fui fazer o mestrado, eu confesso que tive um pouco de problema no que diz respeito a essa delimitação que a academia cobra, né, essa delimitação do recorte, porque eu estava inundado de convivência com a rua, eu estava inundado de relações que já tinham me afetado de forma significativa, e eu fiquei assim, pô, o que é que eu vou estudar? Então, enfim, acabou que agora na verdade, o que eu estou trabalhando é muito mais numa perspectiva de categorização e
de tipo de classificação do conceito de situação de rua. Na verdade, eu tenho problematizado o conceito de situação de rua, a grosso modo falando. Por que eu tenho problematizado isso? Porque a minha convivência na rua, primeiro, identificou uma contradição no que diz respeito ao uso desse conceito por parte da rua. Não há um acesso direto da própria população em se auto-intitular isso. Isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E toda vez que eu problematizava o uso conceitual, né, de quando aquela situação de rua, eu sempre era indagado: que situação é essa? Que eu estou há 15 anos, que eu estou há 10 anos, que situação é essa que não. Porque a ideia de situação é a ideia que eu entendo quando o conceito ele foi construído, então é muito mais uma leitura mais teórica, né? Não é a ideia de se compreender que essa situação é uma situação passageira, a partir de uma perspectiva jurídica, né, socioassistencial. Ou seja, no campo ideal seria isso, mas no campo da prática, né, a minha hipótese, não é isso. Não é isso que acontece. Então, no mestrado, eu tenho problematizado, eu tenho levantado as formas de construção, de conceitualização da população em situação de rua, não só até chegar à situação de rua, mas a ideia de mendigo, de morador de rua, etc., a partir de uma análise figuracional, dentro de uma sociologia, para poder problematizar, a partir de uma base empírica muito forte, o que seja essa ideia de situação de rua, inclusive que também foi uma provocação do próprio movimento, que já existe flancos dentro do próprio movimento em modificar esse conceito, né? É muito da ideia também de que as palavras são coisas e que, em alguma medida, esse imaginário que está, essa representação, esse imaginário que constrói a ideia de situação de rua, em primeiro lugar, ele é problemático nesse sentido do uso e problemático no sentido do não cumprimento. E o pior, ele impacta a forma de produção de políticas públicas para a população em situação de rua. Então, isso é problemático demais, né? Então, essa coisa de situação, ela não é vista na realidade prática da convivência, porque, pelo menos aqui em Feira de Santana, se você for pegar os índices de permanência na rua, são altíssimos, e também, apesar dela ter essa conotação que é interessante de transitoriedade, no fundo, alguns aspectos não transitam. As pessoas continuam estagnadas no que diz respeito à sua própria garantia de direitos ou outros acessos, né? Então, basicamente, eu tenho problematizado isso, né? No que diz respeito. Eu também tenho efetuado uma espécie de cartografia, porque eu acho que Feira de Santana precisa de um trabalho um pouco mais robusto no que diz respeito à interpretação do que sejam esses espaços de convivência. Então, eu parto da ideia de a construção desse local, desse território, que são os territórios que eu transito enquanto agente, né? Enquanto militante. E aí eu vou tentar problematizar isso a partir etnograficamente, né? Para também me dar essa base empírica para a problematização desse conceito. A grosso modo é isso. Eu estou no primeiro ano ainda do mestrado, algumas coisas se modificam, você sabe como é isso, mas a grosso modo é o que eu venho estudando. Cara, eu te ouvindo, eu até arrepio aqui quando você fala que você chegou no mestrado inundado de convivência com a rua e tinha que apertar isso num tema único, né? Isso é foda, porque é isso, a gente que trabalha com a rua está o tempo todo inundado com todas as questões da rua. É um pouco do nosso sentimento aqui também no coletivo, de quem está sempre na rua. Então, legal de você comentar isso, porque é difícil para escrever, imagino que deva ser. É difícil para dar aula, é difícil para fazer dissertação de mestrado, é difícil para escrever artigo, né? Porque parece que a própria ideia de rua, para ficar numa crítica de nomenclatura, a própria ideia de rua carrega uma multiplicidade tão grande que falar o quê, né, dessa população que está aí. O Merri chama de viventes de rua, né? Eu uma época também me encanei com essa questão de nomenclatura, depois eu deixei de lado, mas eu também nunca quis chamar de situação de rua, a gente sempre aqui chama de situações, porque são várias, são várias ruas também,
né? A gente nasceu como observatório da população em situação de rua. Quando o Ministério da Saúde acabou com o projeto, a gente continuou como coletivo, e a primeira coisa que a gente fez foi tirar o nome situação de rua. Eu até entendo a construção, né? Principalmente porque é permeado por um campo político aí, né? Que tenta construir um novo conceito justamente para dar uma visibilidade para políticas públicas que eram inexistentes, né? Eu compreendo tudo isso. Não é uma questão de jogar fora o que foi feito, né? Claro, não só que não tem assim, ressonância, né? Mas é assim, não há um colamento com a realidade que eu encontro, não. Em primeiro lugar, a não ser em momentos específicos de atuação da própria população de rua em momentos políticos, por exemplo. A gente tem uma roda de conversa aqui na Universidade Estadual de Feira de Santana. E quando a gente convida a galera usa a nomenclatura porque, em alguma medida, entende que é a mais socialmente aceita naquele espaço. Então, isso, para mim, também é um problema. Eu falo, por que isso, né? Se quando a gente vai para a rua, são outras nomenclaturas, outras formas de conceito, de se ver. Porque, no fundo, é uma perspectiva de como a gente se vê, né? Como eles se veem, enfim. Claro. Então, como é que eles se veem aí em Feira de Santana? Velho, é muito a ideia de maloqueiro, dessa perspectiva, né? De uma perspectiva de morador, até o próprio uso de mendigo. A galera usa também, enfim. Não existe, eles vão passeando, né? E outros códigos, né? Que vão emergindo da própria relação da rua com a rua, digamos assim, enfim, que eles vão construindo, né? Porque a maloca, porque o maloqueiro, sou maloqueiro de primeira geração, de segunda geração, sou maloqueiro de terceira geração, enfim, vão se construindo uma série de lentes para se ver e ver o mundo que a gente fica tentando acompanhar, mas que, enfim, não é bem assim. Tá, deixa eu te perguntar, vocês continuam indo para a rua e como é que está esse trabalho de aproximação? Como é que está esse trabalho de convívio? Como é que está esse convívio com quem está na rua aí em Feira de Santana nesse momento? A gente já ouviu de várias pessoas que continuam indo para a rua, trabalhando com a rua, que o uso de EPI está sendo uma questão, porque, ou era uma questão até um tempo atrás, porque há um certo distanciamento, há um certo susto, né? Como é que está sendo as situações de rua aí em Feira de Santana em tempo de pandemia, Matheus? Então, eu costumo partir de um ponto que a pandemia ela veio radicalizar e intensificar, complexificar o que já estava existente aqui em Feira e confesso que isso deve ser realidade em outros lugares, né? A gente tem uma realidade aqui em Feira de Santana governamental que praticamente tem todos os equipamentos voltados para a população em situação de rua, né? Tem centro pop, tem consultório e tal, mas que a gente discute a qualidade desse serviço e nesse momento agora a gente está discutindo o silenciamento desse serviço. Então, o movimento acabou organizando a rede alternativa, que a gente chama aqui, né, que são entidades, agentes que lidam direto para a gente ir para o front, digamos assim, para a rua, fazer um trabalho pedagógico, porque a gente precisa conversar a respeito do que seja o coronavírus, precisa conversar a respeito do uso dos EPIs, etc. Então, a gente meio que assumiu há mais de 60 dias esse contato mais direto, inclusive foi algo que a gente problematizou muito internamente, mas que a gente tem visto o silenciamento, as pessoas continuam na rua, né? Continuam na sua lida normal, com alguns agravantes, né? Com o perigo da segurança alimentar, porque a lógica do comércio e as lógicas de sobrevivência na rua, elas foram totalmente alteradas por conta dessa nova conjuntura, né? Ou seja, o comércio não funciona do mesmo jeito, né? As formas de subsistência também não, porque não tem tanto carro, enfim, os catadores também sofreram com isso, porque mudou, de certa forma, toda uma logística que
era já uma logística internalizada que tinha seu roteiro, né, de sobrevivência, de atuação, enfim. Isso problematizou bastante. Então, e até por ser de sobrevivência, o roteiro é muito mais marcado, né? Sim, sim. E aí mudou essa lógica, né? E aí, a gente indo para a rua, a gente assumiu logo a posição de distribuição desses EPIs e do diálogo a respeito do coronavírus, né? Fala, velho, ó, pô, esse bagulho aí é um bagulho doido, tal. Entenda esse negócio aí que algumas pessoas, não pega, aquela coisa, né? Que sempre tem na rua, mas a gente dialogando sempre de uma maneira horizontalizada, que esse é o policiamento que a gente tem que ter. Olha, você tem a escolha de acreditar ou de não acreditar. Né? Eu só estou lhe dando isso aqui, estou lhe dando essa ideia. Você pega ou não pega? Isso é de cada um. Mas, assim, é muito interessante nesse momento, no sentido de que toda toda, todo indicativo é a respeito do isolamento social, né? E a hashtag Fica em Casa não cola com a situação de rua, né? Com os moradores de rua. Então, isso gerou uma problemática muito forte no que diz respeito a essa situação. Para onde essa galera vai agora? Porque, já que a ideia não é ninguém ir para a rua, e quem já morava na rua? Quem já tinha a rua como uma espécie de vivência, de moradia, como uma espécie de sobrevivência? Como é que fica? Então, é uma problemática que não está só na ordem da própria ideia de habitação, mas também está dentro de uma ordem de uma economia sentimental. Como é que você vai tirar uma pessoa que construiu toda a sua noção de lar, de sobrevivência, de afeto, com a dinâmica da rua, para você colocar em um lugar? Como é que você faz isso? Né? E o poder público não entende isso. Né? Alguns acadêmicos não entendem isso, imagine o poder público. Né? Então, isso é uma dificuldade que a gente tem enfrentado, porque, querendo ou não, a gente tem ainda essa perspectiva de falar, pô, a gente precisa colocar essa galera no lugar, senão vai transmitir, enfim, como é que vai ficar. Então, não tem nenhuma fórmula pronta, né? Mas eu acho que a situação que está acontecendo em Feira de Santana é uma situação que está acontecendo no Brasil, de uma forma geral, que são essas problemáticas, essas contradições que estão de veias abertas agora por conta do coronavírus. Né? As pessoas estão na rua, porque sempre estiveram lá, né? Continuam mantendo a sua lógica de sobrevivência, de vivência, obviamente afetada por essa nova conjuntura, e, na verdade, a gente tem esse sentido só, eu falo agora enquanto militante do movimento, no sentido do silenciamento do poder estatal. A gente sabe que há uma perspectiva racializada aí, de que essas pessoas devem morrer, né? Estruturada nesse Brasil que é privilegista e extremamente racializado, de que essas pessoas não merecem nem. Que bom que o coronavírus veio, né, nesse sentido, para matar essas pessoas. É muito o que muitos governantes pensam. Né? Vão morrer e daí? Daí se morrer. A gente vê essa narrativa vinda diretamente aí de Brasília. Né? Enfim. Então, a gente, de contrapartida, foi muito bom, porque a resposta do movimento a nível nacional foi muito rápida também. Criou uma sensação criou uma coesão muito forte. A gente lançou notas, lançou cartas abertas, pressionou o governo. Algumas coisas, de fato, foram feitas em Feira de Santana, como o abrigo temporário, que é insuficiente e que não atende totalmente às prerrogativas que a gente precisa para a contenção da transmissão dessa doença, mas que, enfim, que foi a partir de muita luta, né? Que a gente vem tensionando o poder público. Mas eu estou muito preocupado, principalmente no que diz respeito à promoção à saúde. Né? O consultório na rua aqui não fez nada, entendeu? A Secretaria de Saúde aqui não tem nenhum tipo de indicativo específico para essa população, para esse contingente populacional. Então, as pessoas continuam. Algumas semanas atrás, a gente teve uma suspeita de Covid de uma pessoa em situação de rua, não foi confirmada, ainda bem, mas a gente sabe que são pessoas que são vulneráveis, são pessoas em estado de vulnerados, né, são vulnerados, que já tem uma lógica e uma dinâmica de vida marcada por essa precariedade a acesso à justiça, à saúde e tudo mais, e que, numa conjuntura de um vírus como esse, se tornam ainda muito mais vulnerados. Né? São pessoas que apresentam
de acordo com os dados, muito mais problemas respiratórios do que a média de outras populações. Então, tendo em vista que o coronavírus é um vírus que ataca diretamente o sistema respiratório, enfim, é uma população que está aí totalmente ameaçada por esse contexto, né? E que a gente tenta aqui. A Lúcia Araújo. Lúcia, sim. Está me ouvindo? Estou ouvindo. A Lúcia Araújo está te perguntando para você contar um pouco sobre segurança alimentar antes e em tempos de Covid e as políticas socioassistencial, imagino que aí de Feira de Santana. Certo. Eu participei, enquanto militante, da construção do plano de segurança alimentar do município. Há muito esforço do Ed Carlos, da Carla, que são os companheiros de luta. Eu queria até mandar um abraço, eles devem estar assistindo aí, ao meu coordenador Rene, ao pessoal do Cuidando da Maloca. Enfim, a gente conseguiu colocar entre as especificações da segurança alimentar aqui, da política de segurança alimentar aqui no município, a população em situação de rua. Mas, na prática, o que acontecia antes do Covid? A galera desembolava, né? Eles. Parte dessa segurança alimentar, e aí grande parte dela, era fornecida pela Pastoral de Rua aqui, que tem um trabalho fantástico com a segurança alimentar em Feira de Santana, diga-se de nota. A Pastoral de Rua aqui, na pessoa Irmã Sino, né? E o Centro Social Monsenhor Gessé distribuía diariamente mais de 300 refeições para a população em situação de rua, aqui na Praça da Matriz, com acompanhamento nutricional. E não só isso, a Pastoral de Rua colava em outros aspectos da galera. Mas uma comida muito boa, com acompanhamento nutricional. E a galera que não ia para o Monsenhor desembolava nos corres da rua, né? Nas quentinhas, nos restaurantes, no lixo, enfim. A galera desembolava. Essa era uma realidade pré-pandêmica, digamos assim. Tinha uma pastoral muito forte. E também os grupos religiosos mais à noite, né? Que tem muito essa perspectiva da sopa. Isso é uma realidade nacional, né? Da sopa, do mingau, do bolo, enfim. Então, e nos equipamentos de abrigamento que a galera ia e tinha alimentação. Já essa alimentação era bem mais precária, dos equipamentos do governo. Só que com o coronavírus, o comércio fechou, atualmente está fechado, então os restaurantes fecharam, e foi uma preocupação nessa. E agora, como é que a gente vai articular uma rede aí para atender essa segurança alimentar da galera? O Monsenhor Gessé continuou com o trabalho dele de distribuição de quentinhas, não podia mais se reunir, né? Ele continuou distribuindo quentinhas. Isso aí já dá uma segurada na onda legal da galera. E agora, recentemente, o município disse que iria assumir a segurança alimentar com café da manhã, almoço e janta, mas na prática não está acontecendo. Inclusive, a gente teve até um desgaste essa semana, porque iriam garantir o almoço da galera na terça-feira, acabaram levando comida insuficiente, enfim. Então, na verdade, no que diz respeito à segurança alimentar, o direcionamento, principalmente do próprio movimento, é a respeito da qualidade dessa comida, né? Então, quando a gente tensiona as políticas públicas, a gente fala, velho, tudo bem. A galera está comendo, tem alguns postos que comem, tem uma distribuição a partir da pastoral de rua ou os equipamentos, mas a gente quer discutir essa segurança alimentar no ponto de vista da qualidade. Então, já não tinha muito essa discussão pré-pandemia, agora na pandemia, muito pouco, né? Inclusive porque a gente luta contra o imaginário social de que, tipo assim, já está achando o que comer, ainda quer qualidade, enfim. Mas a gente tenta combater esse tipo de preconceitos e vai lutando. Mas o plano de segurança alimentar do município prevê. O restaurante popular, por exemplo, aqui, que seria um lugar que deveria ter maior acesso da população de rua, não tem acesso. A população de rua não tem acesso. Inclusive, fica do lado do Centro Pop, mas é incapaz de ter acesso. Primeiro porque tem uma taxa, eu acho que é R$ 2,50, R$ 3 que paga.
E, segundo lugar, tem um racismo institucional, né, estruturado ali. Então, as pessoas em situação de rua não acessam o lugar porque não são bem-vindas. Né? Então, é um racismo institucionalizado, estruturado. Então, as pessoas acabam se virando nas ruas, e a Pastoral de Rua aqui tem um trabalho lá com o Irmã Sino, é uma pessoa fantástica que faz esse trabalho aí. O Matheus, a Isabel está perguntando qual a melhor maneira de acolhimento institucional em tempo de Covid. O Marcelo, de certa maneira, coloca que acolhimento institucional é campo de concentração em tempos de Covid. A Batata Quente está contigo. Eu é que te pergunto, então. A gente já ouviu, inclusive, pessoas a favor e pessoas contra essa ideia de acolhimento nesse momento, e não é uma questão de ser contra ou a favor, mas eu queria te ouvir um pouco do que você acha sobre... nunca se fez nada para a população em situação de rua. A população em situação de rua sempre praticou o distanciamento social, ou sempre praticaram nela o distanciamento social e político, né? E nesse momento se coloca como uma via de cuidado essa ideia de um acolhimento institucional. Queria te ouvir um pouco nesse sentido, e se isso basta, se isso é cuidado, né? A gente tem uma tradição de acolhimento aqui, de fato, Marcelo aí tem toda a razão, né? Que é um tipo de acolhimento sem dignidade nenhuma, né? Tem se discutido muito a respeito da utilização de hotéis, a utilização de aparatos do governo, como estádios, enfim, para esse acolhimento. Eu acho que esse debate não é um debate muito do que se é contra ou se é a favor mesmo. Mas eu acho que, inclusive, eu acredito que o cuidado pode ser realizado na rua. Então, que é uma coisa muito difícil do poder público e determinadas frações da sociedade compreender, mas o cuidado pode ser realizado na rua também. Mas, ao mesmo tempo, eu também defendo a ideia de um acolhimento digno para essas pessoas que respeitem as normas da Organização Mundial de Saúde, né? Onde a dignidade esteja colocada em primeiro plano, né? Então, possibilitar uma noite digna para esse pessoal também é uma perspectiva interessante. Mas, ao mesmo tempo, se algumas pessoas não aderem a isso, você tem que criar outras estratégias de realizar esse cuidado na rua. Sinceramente, eu não tenho essa solução, porque essa solução é construída coletivamente, né? Mas eu tenho experiências muito proveitosas no que diz respeito ao cuidado na rua, que, por exemplo, na minha opinião, são mais eficazes, por exemplo, do que levar para o hospital. A gente, principalmente, quem pode falar isso é a galera da saúde, tratamento de feridas, por exemplo. Ou você fazer aquele acompanhamento ali, é totalmente possível você cuidar da pessoa na rua. E no que diz respeito a esse acolhimento, a gente, de fato, tem uma tradição, né? E a gente vai ver os centros de recuperação que não recupera nada, as comunidades terapêuticas que não é nem comunidade nem é terapêutica. A gente tem uma série de tradições e serviços voltados para a população de rua que, na verdade, estão mergulhados em preconceitos, em racismos estruturais, em sexismos, em uma série de coisas que não tratam a população em situação de rua com dignidade. Se a gente se coloca à disposição tem um debate também do My First House, né, a Minha Casa Primeiro, que é um debate interessantíssimo. Se a gente tivesse com isso muito mais avançado, talvez a gente não tivesse esse problema tão grande. Tem um debate da utilização de hotéis. Eu estava vendo o pessoal no Rio de Janeiro até problematizando a respeito. A rede hoteleira está toda parada, são quartos separados, então eu acho que consegue aí ter um tipo de acolhimento que obedeça às prerrogativas de combate ao contágio, enfim. Mas eu acredito que a gente deve desenvolver tecnologias sociais de cuidado na rua, né? Eu acho que a gente tem que parar com essa ideia cristã, enfim, racializada, racista, higiênica, de que a gente precisa tirar as pessoas de onde elas estão. Né? Na verdade, não é só para além do racismo, tem algo que o Berry chama também, que é estrutural da própria
da própria instrumentalização do cuidado, da própria instrumentalização da saúde, né? A imagem da saúde é sempre a imagem de algo encastelado nos muros de um hospital, ou encastelado num local de acolhimento, ou encastelado num autódromo, como aqui em Brasília, né? A gente tem que parar de pensar que cuidado está encastelado entre muros, né? A saúde está só dentro dentro da porta da saúde, né? Enquanto as linhas de cuidado não forem sendo produzidas no território e no momento do encontro, o que a gente ouve é um discurso de encastelamento de todas as situações. A gente tem aí, Pedro, uma contradição jurídica, digamos assim, porque o direito à habitação é um direito fundamental, né? Pois é. Então, mas a gente tem que se perguntar que tipo de habitação e que tipo de abrigamento a gente quer. É digno, né? Eu acho que o princípio da dignidade ele é um princípio interessante, né? Obviamente é um princípio interessante. Eu acredito que a sociedade, os coletivos organizados têm que pensar em produção de possibilidades. Não se trata de só ter um acolhimento ou só o cuidado, não. Eu acho que a gente precisa produzir possibilidades, entendeu? Porque a gente precisa produzir, a grosso modo, escolhas dignas. É isso que a galera não tem. Eu não escolho estar aqui, como eu escolho? Porque a ideia também, uma ideia desse capitalismo aí, neoliberal, é a ideia de que o cara escolheu também estar na rua, de uma perspectiva de individualidade, né? Onde a culpa está no sujeito. Então isso também é muito problemático. Né? Não é bem assim as coisas. As coisas não são bem assim. Então, essa dualidade que tá, sai da rua, não sai da rua, abrigamento ou não abrigamento, eu acho que a gente precisa produzir escolhas dignas. Há sim produção, há sim experiências de cuidados em territórios, a redução de danos está aí mostrando, né? Há sim também. Que nem o debate da abstinência e, enfim, tá no... Velho, a gente tem que produzir escolhas. A partir de uma perspectiva que a gente olhe para aquela pessoa singular, o que ela acha, o que ela entende, o que nessa relação ela vai me dizer o que é melhor para ela. Eu acho que a gente tem que colocar essa pessoa no eixo da coisa, entendeu? Então, enquanto a gente estiver numa relação de cuidado, que na verdade não é uma relação de cuidado, que seja afastada, distanciada, sem colocar quem de fato interessa dentro do eixo da coisa, a gente vai produzir equipamentos, políticas públicas que não funcionam, que não vão funcionar. Simplesmente isso. Vai produzir todo um sistema de culpabilização também, né? Enquanto a gente não se colocar dispostos e disponíveis a produzir isso que você chama de possibilidade, não se pode falar em cuidado com a população em situação de rua. Eu acho que é um caminho que, intrinsecamente, ele requer o rompimento de diversas formas de metodologias aí que são estruturadas historicamente, mas que, se de fato o poder público e a sociedade civil quer resolver a questão da população em situação de rua, e não digo no sentido de tirar a população de rua, mas de possibilitar escolhas que sejam escolhas pautadas numa prerrogativa de dignidade, a gente tem que deslocar a nossa forma de cuidado, nossa forma de produzir política pública, nossa forma de muita coisa, de lidar com essa população. Nossa forma de pesquisar. Nossa forma de pesquisar, né? E colocar colocar no bojo desse cuidado diversas mazelas, né, que estão aí permeando o nosso imaginário social e que são letais, como o próprio racismo, o machismo, o sexismo, a transfobia, enfim, tem uma série de coisas aí que precisam estar em diálogo com isso, porque se a gente dialogar desse ponto, a gente não vai conseguir suplantar nada. Né? Não tem como. Né? Isso impacta as economias subjetivas de todos nós. Então, requer posicionamentos dos pesquisadores, dos ativistas, dos militantes, que são posicionamentos antirracistas, que são posicionamentos antissexistas, que são posicionamentos de combate a uma série de relações de poder que estão ali nessa relação de cuidado. Então, se a gente não combater isso aí, não vejo como uma
uma produção de política pública ou de possibilidade de forma digna. Né? Não, não. Cara, para a gente não tomar muito teu tempo, nossa, tá sendo um prazer te ouvir. Pô, é interessante como a rua é múltipla, mas a gente só se encontra na rua, porque muito do que você fala casa com o que a gente também pensa aqui, casa com o que a gente também faz aqui, e isso é um prazer ouvir que a gente, né, às vezes a gente pensa e fala, puta, estamos só, mas não estamos sós, né? Eu acho que a rua é enorme e ela afeta de uma maneira tão única que a gente acaba se encontrando nas nossas afetações. Muito legal te ouvir. Eu acho que a gente pode marcar de conversar mais, se for do teu interesse também. Queria te ouvir uma coisa que a gente sempre ouviu com quem a gente conversa, e como é a primeira vez que a gente está conversando contigo, essa pergunta volta. O que é a rua para você? Rapaz. Pois é. Complicado. Mas a rua somos nós, velho. A rua. A gente tem que entender que a rua somos nós. Somos todos nós de alguma forma. Entende? A rua são nossas contradições, são nossos obstáculos. A rua nada mais é do que talvez uma veia aberta que nos mostra quem nós somos. Não é porque eu não estou morando na rua, mas de alguma forma, quando eu estou ali, são nossos dilemas. Né? Então, que está ali evidenciado a partir de, infelizmente, de uma relação subalternizada, mas é o dilema de nossa sociedade. Está ali. Né? Nossa dificuldade em entender muitas coisas do mundo, nossa dificuldade de se entender, nossa dificuldade de superar as desigualdades, está tudo ali exposto. No fundo, a rua talvez nos mostre, e por isso que incomode tanto, ela nos mostra isso de uma forma muito mais transparente, direta. Né? Sim. Tá aí talvez onde more a inquietação por parte de setores da sociedade. Né? Tá aí talvez onde more a narrativa que produz os preconceitos contra a rua. Porque, na verdade, em alguma medida, é um espelho. Né? Somos nós. Obviamente que em posições diferentes, né? Óbvio, não quero dizer que não é isso. Sim, né? sim. Eu compreendo que tem esse lugar de fala. Né? Eu não falo pela rua, eu sou o Matheus, um militante. Mas se a gente não se reconhecer também, que sentido faz? Se eu não me reconhecer no outro, que sentido faz? Claro. É. Tanto que é um problema que a gente tem muito aqui em Brasília, que existe uma ânsia por representar a rua aqui em Brasília. Né? Uma coisa quase ansiosa de falar, eu sou a rua. E quando você coloca que a rua somos nós, é porque é isso, não é? Ninguém está aqui querendo falar pela rua, mas a rua inclui também essas contradições. Né? A rua em si mesmo é uma contradição. Porque a gente não pode polarizar as coisas, nem romantizar, nem. Enfim. Eu não falo em nome da rua, eu falo a partir desse lugar meu, que está em contato, que tem essa convivência. Inclusive, compreendo que existem homens e mulheres que falam de outros lugares que, inclusive, são tão ricos quanto e mais ricos ainda para se compreender, para quem tem interesse. Mas, claro. Inclusive, essa perspectiva de representatividade tem se mostrado bastante problemática. Né? Sim. Eu prefiro muito mais uma ideia de uma democracia participativa, se assim eu posso dizer. Enfim. Poxa, se eu não sou morador de rua, como é que eu posso ajudar? Né? Matheus, você pode ter um papel coadjuvante aqui, mas é um papel importante. Claro. Nesse espaço aqui, deixa a rua falar. Eu acho que essa sensibilidade que muitas vezes os acadêmicos precisam ter. Né? É isso. Justamente, a academia é tão pouco sensível nesse quesito que quando ela fala alguma coisa, ela fala de dar a voz. Né?
E ela assume esse próprio papel de dona da voz, porque quando ela fala, olha, nós estamos dando a voz. E não é uma questão de dar a voz, né? A voz todo mundo já tem. Tem um debate que me permeia aqui, Pedro, que é assim, o pessoal sempre chama o sociólogo da rua, e eu sempre fico tensionando, eu falo, não é da rua, é na rua, eu só estou na rua. Eu estou na rua e essa convivência, inclusive que é uma convivência que tem seus limites, né? Uma convivência que tem suas diferenças, né? É o que eu digo, a gente vai, o Cuidando da Maloca vai para a rua agora à noite. Mas eu vou voltar para casa, eu tenho uma cama legal para deitar, eu tenho consciência. Eu acho que a gente precisa ter mais consciência dos nossos locais também, para a gente poder ter consciência com os outros. Então, é muito nesse sentido. Aqui a gente fala que a gente não fala da rua, a gente fala dos nossos trabalhos na rua, mas também a gente não fala da rua. Isso. Às vezes meus companheiros de militância brigam comigo. Não, você me representa sim. Mas eu entendo o que seja isso. Mas, assim, como a gente fala desse lugar também, que é um lugar acadêmico, é necessário a gente tensionar. Né? Tensionar. Tensionar porque, querendo ou não, ou você tensiona, ou você vai estar reproduzindo aquilo que está te incomodando. Né? Então, a gente precisa, de alguma forma, tensionar. O Ed Carlos está na outra página, está falando do seu livro, né, das suas crônicas que você está pretendendo lançar. Isso. Que massa. Inclusive, ele é o que mais me cobra. Escreva mais. Tem algumas crônicas que eu escrevo, que, na verdade, são oriundas, né, dessa relação, primeiro, dessa inquietação com a escrita acadêmica, que me incomoda bastante às vezes, e poder produzir uma outra linguagem que pelo menos eu acredito que alcance outras sensibilidades. E que é oriunda também desse lugar que eu fico permeando. Né? Sim, e quem está no corre, não só na rua, mas quem está no corre no trabalho, no campo, se incomoda também com essa linguagem da academia. É uma linguagem que parece que nasce a fórceps e é feita para poucos, né? E que não dá conta de nenhuma maneira da multiplicidade que a gente tem para frente quando a gente está na rua, por exemplo, né? Seria muito massa se você, de repente, quiser mandar algumas dessas crônicas para a gente ler, de repente publicar, alguma coisa assim, mas seria muito massa que você publicasse essas crônicas. Muito legal te ouvir, Matheus. Tá saindo do forno aí. Estou escrevendo devagar, mas vai sair. Eu que agradeço também. Agora que a gente se conheceu, a gente pode, de repente, marcar de conversar de novo, se manter em contato e vamos ver se a gente faz algumas coisas juntos. Beleza, estou à disposição. Eu gostaria de parabenizar o trabalho de vocês também, eu já acompanhava, já tinha algum tempo, do Observa, muito legal. Falar que estamos aqui em Feira de Santana também na luta. Queria agradecer também a presença aí do Movimento População de Rua do Núcleo de Feira de Santana, que foram as pessoas também que mais me afetaram para me tornar essa pessoa que eu estou me tornando, enfim. Principalmente o meu coordenador, Reni, que é uma pessoa fantástica, que me ensinou muita coisa, que tem me ensinado muita coisa. A Jussara, ontem que a gente dialogou, a galera da rua, uma série de galeras aí que queria mandar um abraço aí muito, muito apertado e pedir para vamos se cuidar, todo mundo. É um momento difícil, mas é isso. Bicho, um abração para você, um abração para os seus, um abraço para o pessoal que faz o corre com você aí na rua. Se cuide, vamos nos cuidar aí. Valeu. Abração para o pessoal aí do Observa. Valeu. Eu me coloco à disposição aqui sempre. Grande abraço. A gente também. Um abração. Falou, cara. Valeu.